Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, me chamo Vivi Andrei. Esse é o meu primeiro vídeo e eu vim falar um pouquinho com vocês sobre como está sendo o meu processo de mudança na alimentação, na minha rotina, dos exercícios físicos, as mudanças que vem acontecendo no meu corpo ultimamente. Bastante gente tem me perguntado isso, principalmente quando a gente se encontra, assim, a gente está um tempo sem se falar, às vezes os amigos têm perguntado. E eu queria deixar bem claro, gente, que esse vídeo é a respeito do que está acontecendo comigo, é da minha visão a respeito da alimentação, dos exercícios físicos, a minha visão de mundo, gente. Cada ser humano vive a sua própria realidade e só cada um sabe a dor e a beleza de ser quem é. Então, eu queria que quem quiser ver esse vídeo, que veja, ouça de coração aberto. Eu não estou aqui para criticar ninguém, eu não estou aqui para julgar ninguém pelos seus hábitos, hábitos alimentares, pelos seus hábitos do dia a dia, pela sua rotina, enfim. Eu estou aqui para contar para vocês as coisas que ocasionaram as minhas mudanças, porque bastante gente tem me perguntado, e como eu cheguei ao corpo que eu tô hoje, que eu acho que é o corpo que eu sempre quis ter, é o corpo que eu tenho hoje. Eu tô me sentindo assim na minha melhor fase de saúde, na minha melhor fase física, também no meu psicológico, também hoje em dia tá muito bom, assim, eu tô uma pessoa bem mais calma, bem mais tranquila. E eu vim contar para vocês como que foi esse processo ano passado, desde o ano passado que essas mudanças vinham ocorrendo. E quem quiser assistir, eu garanto que vocês vão gostar e fique até o final. E já vou, começar falando aí, quem quiser se inscreve no meu canal, deixa o seu like, porque se vocês curtirem os vídeos eu vou fazer mais. Então vamos lá. Vou começar resumindo um pouquinho como que foi o ano passado para mim e como que foi a pandemia. Para quem me conhece há mais tempo, para quem não me conhece, eu sou vocalista da banda Rose, cover de AC/DC. Também sou vocalista da banda Blackheart, que é de pop rock anos 80. A gente tocava bastante nos bares aqui de Floripa. Teve meses aí que a gente tocava quase todo final de semana. Era uma rotina bem cansativa. Eu tenho um estúdio de tatuagem, piercing e micropigmentação aqui no centro de Florianópolis, que é esse estúdio que eu tô aqui, maravilhoso. E eu moro a uns 7 quilômetros daqui. No início eu abri o estúdio um pouquinho antes da pandemia, uns 3 meses antes da pandemia, 3, 4 meses. E logo que fechou tudo, eu continuei com o estúdio aberto, indo devagarzinho, com as coisas, mas mantive o meu estúdio aberto, consegui pagar todas as contas e tá tudo certo. A respeito do estúdio, assim, consegui me manter e graças a Deus deu tudo certo. O que aconteceu? Eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei muito de exercício físico. Eu entrei na academia a primeira vez com 15 anos e eu tentei malhar, fazer musculação em vários momentos da minha vida. Alguns momentos como... Teve uma época que eu estava trabalhando aqui no centro de Florianópolis e eu fazia faculdade na Palhoça. Então, quem já fez faculdade, assim, quem já estudou o dia inteiro, trabalhou, na verdade, o dia inteiro e fez faculdade à noite, sabe como é uma rotina puxada. Então eu comia qualquer coisa. O meu estômago sempre estava ruim, gente. Eu sempre tive... eu sempre, às vezes, ficava 2, 3 dias sem ir no banheiro, ou senão eu estava sempre com dor de estômago, ia várias vezes no banheiro. E pra mim isso era uma coisa normal, porque eu estava sempre assim, sempre que desde que eu me entendo por adulta e com essa rotina corrida, eu sempre estava assim. E pra mim era normal. Enfim, só pra vocês entenderem um pouquinho como que eu cheguei no que eu tô hoje. Na pandemia, a gente acabou ficando mais em casa, pararam os shows, a gente mudou completamente a nossa rotina, ficamos dentro de casa. Eu saía aqui do estúdio, ia pra casa, e de casa pro estúdio, E o Guto também, meu marido também. E a gente comeu muito, a gente comia muito, a gente bebia muita bebida alcoólica, como a maioria das pessoas também. E eu engordei, nessa fase eu engordei uns 5 quilos mais ou menos, também parei com a academia e fui para a rotina de exercícios em casa.
Mas estava legal até então, consegui já dar uma reduzidinha no meu peso com os exercícios em casa, mas o máximo que eu cheguei ali na pandemia foi a 65 quilos, né? O meu normal, eu estava sempre com 59, 60, fui a 65. Com 59, 60 eu estava ok, era o meu normal, estava bem. Com 65 já não estavam me servindo mais as minhas roupas. Então eu já comecei a me preocupar porque nada servia. E quem é mulher aí, até homens também, vocês sabem que quando a gente quer botar aquela calça preferida, aquele vestido que a gente ama e não entra, que a gente fica chateado, né? Então, enfim, eu cheguei nessa fase na pandemia também, assim como muita gente. Aconteceram muitos problemas desde então, na pandemia. O meu sogro morreu, o pai do meu marido. A gente teve um desentendimento também, nós nos separamos depois de quase 7 anos juntos. Nós voltamos e logo em seguida meu pai também morreu. Então, assim, foram muitas coisas ruins acontecendo ao mesmo tempo, né? E que deram eu cheguei a dar uma surtada, assim, o ano passado, assim, porque essas perdas, gente, esses traumas, eles mexem muito, muito, muito com a gente. Quem já passou por isso sabe como é. A gente fica muito sensível, a gente começa a se perguntar várias coisas sobre a vida, se o que você está fazendo vale a pena, se o que você está fazendo está certo, sabe? Quando pessoas queridas perto de você morrem, você começa a se perguntar assim, será que eu trabalhar tanto assim, eu estou perdendo o meu dia inteiro trabalhando numa coisa que eu gosto? Será que eu realmente gosto do que eu estou fazendo? Será que eu não gosto? E enfim, esse ano passado, 2021, eu comecei a me perguntar essas coisas, né? Principalmente depois da morte do meu pai. Será que eu estou realmente fazendo o que eu gosto? Será que eu estou correndo atrás dos meus sonhos? Será que a vida é só isso? É só trabalhar, ir para casa e comer um monte, passar mal, e beber e acordar com dor de cabeça? E aqueles relacionamentos com ciúme e tretinha de amigo e essas coisas assim. E a partir ali de agosto, eu tava tentando, eu já vinha assim tentando trabalhar mais as minhas redes sociais também e tal. Tava tentando trabalhar bastante com o Instagram, até compramos um curso que eu tentei começar 2 vezes o curso, me deu ansiedade, eu acabei parando, tenho que entrar de novo nesse curso, mas enfim. Tava tendo a pandemia, com a morte do meu pai, com a morte do meu sogro, com um monte de coisa na minha cabeça, eu ainda precisava trabalhar no meu Instagram, porque eu sou autônoma, então eu preciso postar, eu preciso gerar conteúdo. Então, chegou uma hora ali mais ou menos julho, agosto, que eu dei uma surtada e eu falei, vamos dar um tempo, vamos viajar, vamos fazer alguma coisa. A gente tinha acabado de completar 7 anos juntos. Falei, vamos fazer alguma coisa, vamos viajar, porque eu tô surtando. E ele também estava bem estressado, ele também estava precisando de um tempo. Nós acabamos comprando uma passagem meio na correria, assim e tal. Pegamos um hotel, fomos para Natal, Rio Grande do Norte. Passamos 5 dias lá, foi maravilhoso, consegui me desconectar de todos os problemas. Passamos 5 dias maravilhosos, a gente não teve nenhuma discussão na viagem, foi tudo lindo, assim, a gente comeu umas comidas maravilhosas, fomos em praias maravilhosas, conhecemos pessoas maravilhosas, nós fizemos uns passeios lá, com uns casais também, que nós já entramos em contato no Instagram, já nos conectamos. Tive a Larissa e o Kenzie também, que nós andamos de buggy com eles por lá pelas dunas, e também a gente já tá marcando aí para fazer um outro rolê juntos e tal. E são amigos, nós tivemos uns momentos bem legais lá juntos, e são amigos também que eu quero levar pra vida, assim. Enfim, foi uma viagem incrível. E depois dessa viagem também, voltei pra cá e foi como se tivesse voltado para aquela rotina pesada, né? Tem que postar no Instagram, tenho que trabalhar, tenho que ganhar dinheiro porque tenho que pagar as contas, porque as contas chegam, tem que pagar, tem que postar no Instagram, trabalhar, ganhar dinheiro, pagar a conta. E fui deixando, a minha saúde ia ficando, né? Ia ficando de lado. Em agosto, por ali, setembro mais ou menos, a minha irmã mora em Mato Grosso do Sul e ela já vinha assim, já estava entrando numa rotina legal de exercício físico com bike. A minha irmã tá rodando 100 km de bike lá em Mato Grosso do Sul, estrada de terra também. Então eu senti vontade de comprar uma bike para vir trabalhar. Eu trabalho a 7 km aqui do trabalho, eu senti vontade de comprar uma bike para vir trabalhar.
e eu passo a Ponte Hercílio Luz, para quem conhece aqui em Floripa, a Ponte Hercílio Luz é um dos cartões postais aqui. Eu passo a Ponte Hercílio Luz de bike, volto quando o sol está se pondo, e a partir de setembro eu comecei a vir trabalhar de bike. Então eu já dei mais uma emagrecidinha assim, fiquei ali com 57, 58, tava mais ou menos nessa faixa, 57, 58 quilos. Aí acabei não engordando mais. Só que eu continuava com dores de estômago, as mesmas dores de sempre. Eu comia alguma coisa que me dava dor de estômago, ou me dava dor de barriga, e eu tava sempre com o meu estômago meio ruinzinho, assim, tava sempre ruim do estômago. Em novembro, eu comecei a entrar numas piras, assim, eu comecei a postar mais no Instagram também, outubro, novembro, e comecei a entrar numas piras de estética. E todo mundo, eu acredito que vai passar alguma vez na vida por uma pira dessa, de corpo, de aparência. E decidi fazer alguns procedimentos e tal, e decidi botar aparelho nos meus dentes, porque eu tava indo gravar os stories e tal, e tinha um tortinho de nada no meu dente na frente que me incomodava, e assim, vou botar aparelho. Botei aparelho em cima, não me reconhecia no espelho, eu me olhava no espelho, eu não me reconhecia, eram muitas mudanças, já tinha me arrependido, mas agora eu vou botar, vou ficar até onde eu tenho que ficar. E ao mesmo tempo que tava esse monte de pensamento ruim na minha cabeça, que minha aparência não tá boa, que eu preciso postar mais coisa no Instagram e o curso de marketing e ansiedade e tal. Tive uma crise de ansiedade bem feia ali no início de novembro também, acabei contando nas redes sociais. E se eu não tivesse andando, se eu não tivesse com essa rotina de bike naquela época, eu acho que eu tinha surtado de vez, assim. Mas enfim, já estar com a rotina da bike de voltar para casa já estava me fazendo muito bem. Mas mesmo assim eu tive essa crise de ansiedade ali no início de novembro, fui parar no pronto-socorro, estava sozinha em Curitiba, fui parar na emergência, daí uma enfermeira super grossa que falou pra mim que eu não tinha nada, que eu tinha que tratar o meu psicológico. E eu comecei a chorar muito, porque quando uma pessoa fala isso pra ti, pelo menos eu fiquei me sentindo um lixo, assim, que eu fiquei pensando, tô tomando o lugar de alguém, né, que realmente precisava estar aqui, e eu tô aqui tomando o lugar dessa pessoa, né. Mas, gente, quem já teve uma crise de ansiedade, crise de pânico, sabe que a dor é real, gente. O peito dói, assim, ó, o peito dói a cabeça, tu começa a formigar os braços, parece realmente que tu tá infartando. E começou a passar um filme na minha cabeça, eu achei que eu ia morrer e eu fui pra emergência do hospital. Mas nesse meio tempo, que eu não sabia o que estava acontecendo, eu fiquei acho que 1 hora no hotel, subindo e descendo o elevador, que eu ia lá pra baixo, que eu pensava assim, se eu desmaiar eu vou ficar lá embaixo pra alguém me socorrer. Aí eu dava uma melhoradinha, subia e começava a passar mal de novo no quarto, descia e nesse meio tempo eu fiquei 1 hora nisso. Até que eu fui pro hospital. Aí teve essa enfermeira grossa que eu falei pra vocês, e daí veio uma menina fazer um eletrocardiograma e ela me falou: moça, eu já trabalho na saúde faz muitos anos e faz 1 semana que eu tive a minha primeira crise de ansiedade. Você não se preocupa porque a gente sabe como é que é, a gente sabe que a dor é física, a gente sabe que você não tá inventando isso, então fica tranquila, tá? Chegando lá na sua cidade, você procura ajuda, e eu realmente procurei, comecei a fazer terapia, uma psicóloga maravilhosa, estou fazendo ainda, mas agora elas já estão mais espaçadas, e enfim, isso aconteceu tudo junto. Aí tá, voltando para a história do aparelho, botei aparelho nos meus dentes na parte de cima, e 2 amigas minhas que são a Dani e a Marcela, elas são veganas. E a gente convidou elas para ir lá em casa um dia, a gente fez um churrasquinho lá com elas. E eu sempre achei muito massa, assim, quem consegue ficar sem comer carne, sem comer produto de origem animal, porque eu sou muito ligada à causa e aos animais, mas eu sentia assim que eu não conseguia, sabe? Nossa, eu jamais vou conseguir parar de comer creme de leite, queijo, imagina queijo, eu sou louca por queijo. Jamais vou conseguir parar de comer carne, nossa, meu Deus, jamais vou conseguir. Então eu ficava nessa de jamais vou conseguir e eu nunca nem tentava. Aí tá, foi passando os dias, e tinha mais um outro ponto que também estava me fazendo dar uma surtada, que era a morte do meu pai.
Vou falar rapidinho sobre isso porque eu não vou entrar nesse assunto agora, não vou me aprofundar nesse assunto, porque esse assunto é para um outro vídeo. Esse é um assunto um pouco mais bad e vai ser para um outro vídeo, quem quiser ver vai ver outro vídeo. Mas eu estava tentando descobrir por que o meu pai morreu de Covid, porque ele sempre foi um homem muito forte, os médicos sempre disseram para ele que ele tinha uma saúde de um cara de 30 anos. Então, quando ele morreu, a família toda ficou sem entender, sabe? Tipo, como assim? Como assim o pai morreu? Mas o pai não tinha uma saúde de um cara de 30 anos? Por que ele morreu de Covid, sabe? Só que o meu pai era muito gordo. Meu pai, ele tinha uma gordura abdominal, assim, muito grande. Igual a maioria dos pais, né? Tem uma barriga, tem gordura abdominal. Era só isso que ele tinha. Os órgãos dele estavam funcionando super bem, o coração do meu pai era fortíssimo, tanto que foi a última coisa, assim, que realmente, quando os órgãos dele foram parando um por um, o coração dele demorou ainda a parar, porque o coração do meu pai era muito forte. Então, eu e a família inteira, a gente volta e meia se perguntava por que o pai tinha morrido e tal. E, gente, não sei se vocês acreditam ou não, mas também esse é assunto para uma outra hora, mas o meu pai, ele me mandou algumas mensagens através de músicas. E a mensagem que mais me tocou foi que se você aceitar isso, de uma música, né, de uma música que depois eu conto pra vocês qual é, mas basicamente pra gente não cometer os mesmos erros que os nossos pais, né? Você aceitar isso, seus filhos serão os próximos. Então, eu comecei a pesquisar um pouco a respeito de alimentação e Covid, se tinha alguma ligação. E eu cheguei a alguns estudos que mostram que a carne e os alimentos que vêm de origem animal estão causando uma certa inflamação no nosso corpo, né? Eles aumentam as células de gordura e também causam uma certa inflamação. Gente, de novo, eu vou dizer para vocês as coisas as minhas opiniões, as minhas conclusões que eu cheguei a respeito disso. Não estou julgando ninguém, tá? É uma perda que eu tive e foi uma pesquisa que eu fiz para entender um pouco do que estava acontecendo com o meu pai. Então, eu cheguei à conclusão que o meu pai estava se alimentando muito mal, muito mal. O corpo dele já estava muito infeccionado. Meu pai comia muito queijo, meu pai era louco por queijo, assim como eu também sou. Comia muito queijo, muito salame, muita carne, muito alimento frito, muita gordura. Ele tinha uma infecção no ouvido que quando ele tomava... E ele vivia tomando antibiótico para essa infecção. Então ele se alimentava mal e ele tomava antibióticos, né? Então quando veio a Covid, o corpo dele já estava muito sobrecarregado e ele acabou não sobrevivendo. Tá? Por causa da alimentação, porque o corpo dele já estava sobrecarregado, já estava muito infeccionado, por causa da alimentação ruim e por causa do excesso de antibióticos que ele estava tomando por causa do ouvido. Aí os antibióticos não fizeram efeito no meu pai. Então, eu comecei a pesquisar essas coisas. E ao mesmo tempo eu botei a parte de baixo do aparelho. E foi tudo junto, gente. Aconteceu tudo junto. Por isso que eu digo pra vocês, cada um tem a sua história, né? Então a minha história foi assim. Foi uma coisa muito louca e foi assim que aconteceu. Eu botei a parte de baixo do aparelho. Quando eu botei a parte de baixo do aparelho, eu não conseguia comer absolutamente nada. Nada. Tudo doía. E quem já botou o aparelho sabe... Eu acredito que seja melhor para alguns e pior para outros, mas para mim foi terrível. E eu fiz um risotinho eu lembro que eu fiz um risoto de palmito, assim, bem cozidinho, assim, e tava comendo só umas coisas pastosas, assim, porque tava foda, assim, de comer. Eu tava comendo muito pouco. E eu lembro que nessa época, eu falei assim, já que eu não tô conseguindo comer carne, vou tentar dar um tempo na carne, porque eu já estava querendo dar um tempo, já que eu não estou conseguindo comer nada mesmo, vou tentar dar um tempo na carne e nos alimentos de origem animal, nesses dias agora, aproveitar e para ver qual é, né? E foram 2 dias, gente, foi ali pelo dia 27, 28 de dezembro, e foi assim, foi que nem tirar com a mão, assim, gente, tá?
o tanto que eu me senti bem, assim, 2 dias que eu tava sem comer carne, sem comer produto de origem animal, eu me senti muito bem, eu me senti outra pessoa, a minha sensibilidade aumentou pra caramba, assim, sabe? Eu me lembrei que eu gostava de castanha, eu me lembrei que eu gostava de salada, eu lembrei que eu gostava muito de vegetais cozidos, gosto muito até hoje. Eu me lembrei que na minha infância eu gostava muito disso. Eu sempre fui uma criança que gostei de salada. A minha vizinha tinha um pé de castanha lá e eu vivia comendo, eu comia muita castanha. Então eu reaprendi a comer coisas que eu já gostava antes e que eu só tinha me esquecido, porque o meu paladar tava completamente diferente, né? Porque a gente só tava comendo carne, churrasco, hambúrguer e pizza. A pandemia foi basicamente isso. Então, foi basicamente isso. Eu me senti tão bem que eu decidi parar de vez. E é claro que, né, que depois que eu me senti tão bem assim, eu fui pesquisar, né, para saber por que a gente se sentia bem comendo esses produtos de origem vegetal, como que estava sendo produzida a carne. Aí a gente começa a perceber que a carne ela tem um custo muito alto. Por exemplo, um hambúrguer que a gente come, para ele chegar no nosso prato e para você comer ele custou 2.400 litros de água para ele ser produzido. E eu sempre fui uma pessoa que sempre pensei muito assim no mundo em si, entendeu? No futuro. Eu nunca tive vontade de ser mãe, porque eu fico pensando que já tem muita criança no mundo, muita criança precisando de um lar, já tem muitas pessoas no mundo, então eu sempre tive vontade de adotar, mas pra frente eu ainda tenho vontade. Adotar uma criança que esteja realmente precisando de uma família, ao invés de ter o meu, porque eu nunca tive esse sonho de ser mãe, desde criança, assim, eu achei um caderninho meu que eu escrevi quando eu era criança e eu, em momento nenhum, escrevi que eu queria ser mãe, assim, então eu não tenho essa vontade desde criança. Enfim, eu acho que tá tudo bem, tem um monte de homens que não têm vontade de ser pai, tá tudo bem, e é isso. E voltando ao assunto da alimentação, né? Quando eu parei de comer carne, eu notei que eu conseguia comer mais, que eu conseguia comer maior quantidade de comida e que eu me sentia bem assim mesmo. Porque assim, eu sempre gostei de comer muito, assim, ó. Tem gente que come um negocinho assim, 300 gramas de comida e tá satisfeito. Eu não, eu sempre gostei de comer bastante. E era por esse fato de eu gostar de comer bastante que eu sempre ficava naquele efeito sanfona, assim. Eu ia me pesar e eu tava 3 quilos a mais, depois eu tava com 3 quilos a menos. Aí, sabe, tipo, sempre nesse efeito de engorda e emagrece. A partir do momento que eu parei de comer carne e produtos de origem animal, eu estabilizei o meu peso e o meu abdômen desinchou bastante, principalmente o meu abdômen e essa parte de cima aqui e também meu quadril. E eu emagreci mais 4 ou 5 quilos, eu fui para 54. E pra quem acha que eu tô muito magrinha, pra quem me conheceu antes e fala assim, tu tá muito magrinha, tá tudo bem, tá doente. Gente, 55 é o meu peso, é o meu peso ideal pra minha altura, porque eu sou super baixinha, eu tenho 1,60 m. Alguns dizem até que eu tenho 1,59 m, mas eu digo que eu tenho 1,60 m. E 55 quilos é o meu peso ideal, então eu não tô abaixo do meu peso, tô com o meu peso ideal, tô comendo bastante. E só que tô comendo bastante coisa saudável, assim. Hoje em dia, por exemplo, eu tenho vontade de comer doce. Ontem eu peguei uma bananinha congelada, bati no mixer com chocolate, 70%. Aí ele fica tipo um sorvete de flocos, assim. É claro que tu sente o gosto da banana, mas aquilo ali pra mim já tava suficiente, assim, ó. Se eu for pegar um doce mesmo, um chocolate ao leite recheado, esse chocolate comum para comer, hoje em dia eu já não sinto mais prazer de comer porque eu acho que é doce demais, porque o meu paladar agora ele já tá mais sensível. Outra coisa que eu também notei de diferente é que eu não tô conseguindo mais beber tanto, assim. Eu já cheguei ao ponto de tomar tipo 7, 8 latinhas de cerveja, já tomei 4, 5 taças de gin tônica. Hoje em dia, assim, a gin tônica eu tomo no máximo 2 e deu, assim, não consigo tomar mais. A gente saiu esse final de semana, fui no show da Phantom Lord e comprei um refrigerante pra tomar, Schweppes, que eu adorava, e não consegui tomar também. Tomei só um pouquinho e deixei, assim, o paladar muda, gente, o paladar da gente muda, é isso que eu falo, assim, ó. Quanto mais comidas muito temperadas e muito fortes a gente come,
mais o nosso paladar, mais o nosso corpo quer essas comidas, né? Se você para de comer essas comidas e você começa a se alimentar de maneira mais natural, você acaba não conseguindo comer mais essas comidas, sabe? E tudo é equilíbrio também, né, gente? Por exemplo, ai meu Deus, eu adoro uma picanha sangrando. Assim, ok, será que você precisa comer uma picanha sangrando 2, 3 vezes por semana? Ou será que você precisa comer toda semana? Será que você não pode comprar um pedacinho no mercado suficiente para você fazer e deu? Ou você precisa comprar 1 quilo para sobrar, para você jogar fora? Então, tudo o que eu penso, gente, é que se a gente tivesse um consumo mais consciente, todo mundo poderia comer carne, todo mundo poderia comer queijo, todo mundo poderia comer ovo de forma legal, assim, que não faria mal tanto mal pro corpo como tá fazendo pra galera, né? Então tudo são os excessos. E então foi isso que aconteceu comigo. Hoje em dia eu tô pesando 54, 55 quilos mais ou menos. Tô me sentindo muito bem, tô na minha melhor fase da minha vida, na minha melhor fase física. Tô andando de bike todo dia, tô fazendo pole dance 2 vezes por semana. E o pole dance me ajudou bastante a conquistar o abdômen dos sonhos. E é isso que aconteceu assim comigo, gente. O veganismo, na verdade, eu ainda não tô 100% vegana, porque eu ainda tô testando as receitas, mas eu estou no caminho, assim, ó. Leite e queijo eu descobri que me faziam muito mal, porque eu e mais 65% da população temos intolerância à lactose. Então, o que eu sinto mais falta hoje em dia é do queijo, tá? Eu tô até pensando em fazer um curso de queijos e tal, para ver se eu faço uns queijos vegetais, que eu já provei queijos vegetais muito bons. Tem como fazer queijo gostoso vegetal, sim. E eu tô pensando em fazer um curso de queijos e tal, porque é a coisa que eu sinto mais falta. Eu não sinto falta nenhuma de comer carne de nenhum tipo. E o ovo, algumas receitas assim, ó, que eu ainda não consigo fazer sem o ovo, mas digamos assim que eu tô consumindo 95% menos de produtos de origem animal do que eu consumia antes, tá? Se eu vou no churrasco eu como a maionese, eu como a salada. Tipo, eu fui no churrasco esse final de semana que a minha sogra faz uma maionese. A maionese da minha sogra é maravilhosa. Ela faz uma tigela enorme de maionese, ela bota um ovo. Gente, é óbvio que eu vou comer, né, gente? Porque eu sou louca pela maionese dela. Então, esse tipo de coisa, assim, ó, ninguém precisa ser radical, sabe? Mas se a gente conseguir diminuir o consumo, já é uma grande coisa, sabe? Comprar só o suficiente que vai comer, não comer todos os dias. O seu corpo e o meio ambiente agradecem também. E eu vou deixar uma sugestão aqui de um documentário. O nome é Dieta de Gladiadores, para vocês verem, tá? Não fala sobre que todo mundo fala assim, olha um vídeo de como os animais são tratados, né? Como eles são mortos e tal, o que é feito com as galinhas, que elas vivem num espaço pequeno. Eu não tô nem entrando nesses assuntos, gente, tá? Eu tô falando sobre saúde mesmo, assim. Pra mim, Viviane de Andrei, o veganismo faz todo sentido pra minha vida, pra minha rotina, pro que eu gosto, pro que eu acredito, e pro meu corpo fez muito bem. Então, eu não pretendo voltar a comer carne, muito menos leite e produtos de origem animal, porque pra mim o veganismo tá fazendo muito bem. Então, veganismo e vegetarianismo. Então, pra mim fez todo sentido. Tem gente que consegue ter uma rotina, consegue ter o corpo dos sonhos, consegue ter uma saúde muito forte comendo carne todos os dias. Então, se pra você não faz sentido, ok. Pra mim fez bastante sentido. Agora falando, né, sobre saúde. O meu intestino tá ok, nunca teve tão bem na minha vida, tá tudo funcionando direitinho. Quando eu sinto vontade de comer doce, que são raros às vezes, eu como uva passa, tem mais umas frutinhas desidratadas que eu compro na loja de produtos naturais, eu como castanha, eu como chocolate 70%, que eu compro as gotinhas que eu já indiquei pra vocês ali no Instagram também. E eu tô descobrindo, gente, assim, ó, esse final de semana, o meu marido, ele tentou, entrou comigo, tá na 30 dias sem carne, e esse final de semana a gente comprou aquele burger do Fazenda Futuro, que tem nos mercados para vender.
e nós comemos, e muito bom, muito gostoso mesmo, assim, ó, pra mim, assim, ó, melhor do que hambúrguer de carne, vários hambúrguer de carne que eu já comi aí fora. Esse realmente tem um gosto parecido com o de carne, tá, gente? Se vocês quiserem provar, eu indico que ele é muito bom, e ele é 100% vegetal. Então, gente, existe vida, né, sem carne. Tem algumas pessoas que me perguntam, eu já ouvi assim, tipo, mas tu não tá comendo carne, tu tá comendo o quê? Eu assim, nossa, gente, eu tô comendo todas as outras coisas, todos os outros alimentos que existem que não são de origem animal. E tem muita coisa, gente. Só que é assim, ó, tudo é questão de costume. A gente se acostumou a comer muito queijo, a gente se acostumou a botar creme de leite em tudo, a gente se acostumou a botar queijo em tudo, a gente se acostumou a comer carne todos os dias, mas não é necessário, sabe? E tem um mundo de outros alimentos além da carne, assim, sabe? Que fazem tão bem quanto a carne. Que fazem bem, tipo, muito melhor do que a carne, né? Na verdade. Então, gente, existe vida sem carne, sem produtos de origem animal. Ainda é muito difícil de comer fora, ainda é um pouco difícil, mas é claro que tá melhorando, assim, tá mudando, assim. Já tem vários restaurantes que tu vai que tem pelo menos uma ou duas opções vegetarianas ou veganas, né? Já tem a hamburgueria em Floripa, já tem a Desvio Burger, que são só de hambúrgueres veganos. E daí, quando tu tem um restaurante que trabalha só com comida vegana, com certeza as comidas deles vão ser muito melhores, porque daí eles vão investir em criar uma maionese top vegana, um queijo vegano bom, né? Porque é uma cozinha nova, gente, é relativamente nova, mas o número de pessoas que estão aderindo é grande. Então, assim, só para finalizar esse vídeo, para não ficar tão longo, vou falar também um pouquinho a respeito de saúde. O que a gente precisa repor quando você para de comer carne e alimentos derivados dos animais, na verdade é a vitamina B12. Mas assim, gente, a vitamina B12, se vocês forem parar para pesquisar, ela vem da sujeira da comida que os animais comem. É até meio estranho falar isso, mas é verdade. Ela vem da sujeira que os animais comem, da sujeira dos vegetais, enfim, que os animais comem. Mas hoje em dia o processo para fazer essa comida, o processo da criação dos animais, ele tá tão limpo, digamos assim, que os animais eles só comem ração, que não tem mais essa sujeira. Então, a carne que você está comendo hoje, ela está pobre em vitamina B12. Os próprios criadores de animais, eles estão repondo B12 nos animais, entendeu? E você está comendo uma carne de um animal que repôs B12. Então, provavelmente você está com falta de vitamina B12. E a B12, ela é muito importante pra gente, assim. Então, é interessante, assim, a gente fazer de vez em quando uma bateria de exames para ver se está faltando alguma coisa, né? Para ver se está tudo em dia. Mas provavelmente tem duas vitaminas que a maioria da população está em falta, que é a B12 e a vitamina D, justamente porque a gente pega pouco sol. Aí também a mulher, os locais que ela mais absorve a vitamina D é nos peitos e na barriga, né, gente? E a gente não pode mostrar, né, gente, de jeito nenhum, né? Peito e barriga, imagina, né? O peito é sexual, né? Até no Instagram, às vezes eu quero postar um piercing de mamilo bem lindo que eu fiz, eu tenho que botar um GIF no meio, e mesmo assim o Instagram ainda me barra. Então, esses dias já me barrou, meu engajamento caiu para quase nada por causa de uma foto que eu postei. Então, como ainda tem essa cultura muito sexual da exposição de algumas partes do corpo da mulher, a gente não pode, praticamente a gente não consegue absorver uma vitamina porque a gente não pode mostrar o corpo, né? Então, todo mundo tem que repor vitamina D e vitamina B12, a maioria da população. Então, gente, é isso que eu queria falar pra vocês, tá? Junto com o veganismo, quando eu parei de comer carne e alimentos de origem animal e dei um tempo também na bebida alcoólica, porque estava passando muita coisa pela minha cabeça e eu decidi dar um tempo, eu fiquei muito mais sensível. E no final do ano, quando a gente foi passar um Réveillon na praia, eu senti uma conexão muito forte com a natureza, assim, que eu não sentia, sabe? E rolou uma parada meio espiritual, assim, uma conexão com o meu pai. Mas isso é assunto para um próximo vídeo, que eu sei que tem bastante gente também que me pergunta sobre isso.
sobre algumas mudanças. É uma coisa que eu tô estudando mais também e eu quero vir gravar um próximo vídeo para vocês quando eu já tiver assim mais algumas respostas, digamos assim, porque é tudo muito novo, né? Um turbilhão de coisas novas na minha cabeça, uma dieta nova, uma visão de mundo nova. Eu era uma pessoa totalmente cética, não acreditava em nada, então hoje em dia eu tô acreditando em praticamente tudo. Eu tô gostando de plantinha, não gostava de planta, hoje em dia eu tô gostando, inclusive eu tenho uma planta aqui no meu estúdio que ela tava, coitadinha, tava murchinha, agora eu decidi cuidar dela, ela já tá mais bonita, comprei planta para botar em casa e tô cuidando melhor da minha alimentação. E um outro ponto que eu queria falar para vocês também é a respeito, gente, de valores dos alimentos, tá? Que tem muita gente que fala assim, eu queria comer mais produtos de origem vegetal, queria ter uma alimentação mais vegetariana, mas é tudo muito caro. Gente, não é caro, gente. Se vocês vão no direto do campo comprar alimento, vocês conseguem comprar alimento orgânico, gente. Com R$50 vocês saem de lá com um monte de comida, sabe? E assim, só que o que acontece? Você tem que ir pro fogão, você tem que ir cozinhar, entendeu? Porque não vai achando que você vai chegar em casa, vai abrir o seu iFood, vai ter lá um monte de opção vegana, vegetariana para você pedir todo dia, porque não tem, entendeu? E é caro, o que tem hoje em dia ainda é caro. Então assim, se você quer ter uma alimentação vegetariana, vegana, você tem que ir cozinhar. Mas é claro, né, gente, que assim, quando eu vou cozinhar, normalmente eu faço mais comida, faço uma quantidade maior, deixo as marmitinhas lá congeladas, vou comendo durante a semana, eu passo na loja de produtos naturais, compro uns biscoitinhos e deixo aqui, compro fruta seca, compro castanha, deixo para quando eu tiver com fome. Pão ainda é uma coisa que eu tô comendo, pão normal do mercado ainda. Eu tento ver ali, gente, uma coisa que vocês não sabem, a maioria dos pães, principalmente os integrais, eles não estão mais vindo com leite e ovos. Entendeu? Vocês podem olhar lá nos ingredientes que não tem leite e ovos. Tem uma marca de pão que, se não me engano, é Vital, que eu tô comprando bastante agora, e eles não têm leite e ovos na composição do pão. Sabe por que não tem? Porque não precisa ter, gente, sério. Vocês pegam receitas de bolo super fofinho, super gostoso, que não vai leite e ovos, sabe? Então, assim, o creme de leite, por exemplo, dá para substituir por leite vegetal, dá para substituir por leite de coco. Às vezes fica um gostinho de coco na comida, pode até ficar, mas eu particularmente gosto, eu não tenho problema com isso, eu já me acostumei, tá? Então é um mundo novo, um mundo que eu ainda estou descobrindo. Não acredito que eu não vá postar receitas para vocês, só se é alguma coisa assim que eu gostei muito, como por exemplo esses dias eu postei ali de uma panquequinha de cacau com morango, chocolate, que eu gosto de fazer de manhã. E pra mim, assim, quando eu como aquela panquequinha de manhã, parece que meu dia rende, assim, parece que fica tudo melhor assim no dia, sabe? Então é isso, gente. Para finalizar esse vídeo, eu queria dizer que aquela expressão que a gente é o que a gente come é muito real, tá? A dieta vegana, vegetariana te deixa mais sensível, você passa a ver os animais de outra forma. Eu sempre vi os animais de outra forma, na verdade. Eu era daquelas pessoas que falavam assim, não vou ver esses vídeos aí, porque se eu ver eu vou parar de comer e eu não quero parar, entendeu? Então todo mundo pensa assim, mas eu decidi parar de querer me enganar e até para melhorar a minha saúde, porque eu estava com intolerância à lactose, eu não fiz nenhum exame para saber, eu simplesmente parei de tomar e melhorei, sabe? Então assim, às vezes você não precisa ir no médico para saber o que tá te fazendo mal, gente. Você tá com problema de estômago? Tá tendo alguma alergia, alguma coisa? Tem muita gente que tem alergia, por exemplo, à carne de porco, sabe? Eu já tive algumas vezes que eu tive alergia à carne de porco, me saiu várias bolinhas no corpo e teve umas 2, 3 vezes na minha vida assim que me deu essa alergia. Então, tem muita gente que tem alergia a frutos do mar, né? Então, já tem muita gente que tem muita alergia, que é celíaco, né? Tem alergia a produtos derivados do trigo, e isso já é a consequência do excesso de consumo, né, gente? Porque assim, nós temos uma infinidade de produtos pra gente consumir, e a gente consome muito produto, né, gente? Muito derivado do trigo, farinha branca, e essa farinha branca ela se transforma em açúcar no nosso corpo. Então, por causa do excesso de consumo, muita gente está se tornando intolerante. É a mesma coisa com o leite, né? Com a lactose. Se vocês forem pesquisar, 65%, gente, 65% da população mundial já tem um certo grau de intolerância à lactose. Então, é muita gente, sabe? E se você está comendo um produto
todos os dias ou vários dias da semana que o seu corpo já não tá querendo processar, é óbvio que não tá te fazendo bem, né, gente? Então, assim, eu tô comendo porque é gostoso. Ok, é gostoso, mas será que você precisa comer todo dia? Será que você precisa comer dia sim, dia não? Ou será que você pode comer uma vez por semana? Tipo, eu sou louca por queijo gorgonzola, gente. Eu amo queijo gorgonzola. Desde que eu parei de comer produto de origem animal, eu ainda não comi. Eu até comi um gorgonzola veg esses dias numa pizzaria, mas não foi tão bom assim. Um dia desse, assim, quem sabe eu compro um pedacinho lá de queijo gorgonzola, pegue um vinho e coma. Mas é assim, ó, eu tava comendo queijo gorgonzola praticamente uma, 2 vezes por semana eu tava lá comendo queijo, entendeu? Agora não. Agora eu já sei que me faz mal, então assim, o dia que eu estiver muito bem, eu vou lá e vou comer um pedacinho. Então é isso, gente. Reduzir o consumo, talvez já melhore a tua saúde, porque a gente tem mania de viver muito por prazer, né? Tipo, eu sinto muito prazer em comer essa certa comida, então por que eu vou parar de comer se eu sinto prazer em comer? Não, você não precisa parar de comer. Mas você pode inserir alimentos melhores que vão te fazer bem, sabe? Alimentos que o teu corpo vai gostar que tu esteja inserindo, assim, sabe? Alimentos mais nutritivos, alimentos com mais fibras, alimentos verdes. Você pode inserir outros alimentos, você não precisa ficar comendo só hambúrguer, batata frita e arroz, sabe? Só aquelas coisinhas ali que você está acostumado a comer, macarrão. Você pode comer outras coisas, sabe? Insere umas frutas no teu café da manhã que fazem muito bem. Então, só para finalizar, gente, obrigada por todo mundo que chegou até aqui. Queria agradecer de coração. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E o próximo vídeo que eu for gravar, eu vou vir falar para vocês sobre a minha experiência no meu despertar espiritual, que também aconteceu tudo junto nesse turbilhão de sentimentos e de sensações. Aconteceu aí uma conexão muito forte com a natureza e eu acabei lembrando de muita coisa da minha infância, assim, muita coisa que veio acontecendo na minha vida adulta, que tem muito a ver com a infância. E eu entendi, assim, que estava tudo conectado, sabe? Muitos sonhos, assim, que eu tinha quando eu era criança eu já realizei, e alguns, assim, eu sinto que eu tô para realizar. E a resposta, gente, da maioria das perguntas que a gente tem na vida, a gente encontra na infância, sabe? Porque quando você é criança, você não tem maldade no seu coração, sabe? Você vê a vida bonita do jeito que ela é, sabe? Que a vida, ela é bonita. A gente que transforma ela numa coisa ruim, sabe? E assim, eu sou uma pessoa muito privilegiada, sabe? E hoje em dia eu tenho consciência disso. Há uns 3 meses atrás, 4 meses, às vezes eu chegava em casa do nada, final de tarde, reclamando e estressada. E às vezes o Guto perguntava pra mim assim, por que tu tá estressada? Eu falava, não sei, eu tô estressada. Às vezes eu acordava já xingando, acordava já nervosa, xingando. Mas por que tu acordou estressada? Não sei. Gente, isso não é normal, sabe? A vida é boa, tipo assim, ó. Eu sou uma pessoa saudável, sabe? Eu tenho amigos, eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho uma casa maravilhosa, eu tenho 2 gatos, que eu sou apaixonada pelos meus gatos, sou louca pelos meus gatos. Não tem porquê eu ficar estressada do nada, sabe? Não tem porquê, não tem motivo. E é esse pensamento, assim, que eu tô tentando ter agora, sabe? Eu sou uma pessoa privilegiada, eu tenho que me sentir bem por isso, e eu quero ser uma pessoa bem-sucedida na minha vida para eu poder ajudar outras pessoas no futuro, sabe? Eu vou começar a ajudar agora para eu poder ajudar outras pessoas no futuro. Eu não quero ser uma pessoa bem-sucedida na minha vida, que eu vou chegar lá no topo e eu vou olhar todo mundo de baixo e vou ficar falando mal de todo mundo. Não, hoje em dia eu entendo que eu já sou uma pessoa bem-sucedida, graças a Deus eu já tenho muita coisa, eu já tenho muitos bens materiais que eu consegui sempre com o meu trabalho, nunca ganhei nada de graça de ninguém, sempre trabalhei bastante para ter, e eu tenho certeza que se um dia eu for muito bem-sucedida, eu vou ajudar outras pessoas, eu vou fazer coisas boas com o meu dinheiro, e eu acho que é disso que a gente precisa também, sabe, gente, no mundo, de mais pessoas que olhem para um todo, que façam coisas boas, sabe, com o dinheiro que tem, porque tem muita riqueza acumulada. Mas esse é o assunto para um outro vídeo.
E só deixei um pouquinho aqui para vocês entenderem mais ou menos qual é a minha pegada agora, do que eu tô pensando. Tô deixando mágoas para trás também. Às vezes a gente fica um tempo, anos, sem falar com uma pessoa que a gente gosta, gente, por causa de um problema que nem é seu, sabe? Tipo, tu comprou um problema de um amigo e eu sou muito de fazer isso, assim, sabe? De comprar a briga dos amigos, assim. Não tem nada a ver comigo, parei de falar com a pessoa porque comprei a briga de um amigo, mas tô sentindo falta e eu não dou o abraço a torcer. Não, gente, sabe? Vamos conversar, vamos pedir desculpa, vamos ser amigo de novo. Às vezes a tua amizade tá fazendo falta pra pessoa, às vezes a pessoa tá sentindo... tu também tá sentindo falta dela, tá sentindo sua falta. Então, esse orgulho, assim, esse ego, essa coisa boba que às vezes a gente fica cultivando, esses sentimentos ruins, eles só fazem mal pra gente. E às vezes você se desintoxicar o teu corpo de tanto de alimentos quanto de bebidas e de vícios e de outros vícios que você tenha, faz você parar para refletir. Você consegue limpar um pouco a sua cabeça para refletir sobre o que realmente é importante para você, tá? Uma última coisa que eu vou falar para vocês a respeito da minha ansiedade, e uma coisa que me ajudou muito mesmo a diminuir pra caramba assim a ansiedade, que foi meditação, gente. Sim, eu, Viviane de Andrei, baterista, cantora e a louca do rolê, tô fazendo meditação. Tô fazendo meditação, sim, meditação tem me ajudado demais. Meditação acalma a minha cabeça. A meditação, gente, ela é como se fosse uma limpeza de vírus. Não sei se vocês... Hoje em dia, celular, a gente não tem muito isso, mas quem ainda trabalha com computador sabe que de vez em quando tem que dar um reset, tem que fazer uma limpeza de vírus, tem que mandar para formatar, sabe? Então, a meditação é mais ou menos isso. Você está cheio de pensamentos ali, cheio de prospecções para o futuro, sabe? Ai, meu Deus, o que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer depois? Será que vai dar certo? Será que não vai? E isso te gera uma ansiedade. E a meditação, ela serve para zerar, entendeu? Para dar uma limpada assim, nesses pensamentos. E tu se acalma novamente, tu te tranquiliza e tu começa novamente a fazer as suas coisas com mais calma. E tem me ajudado muito, me ajudado demais, assim. Vocês podem procurar no YouTube, que tem muita gente boa que tem meditação guiada, tem muita coisa boa. No Spotify também tem algumas incríveis, se vocês quiserem, depois eu posso indicar algumas que eu gosto bastante para vocês. E essas foram as mudanças que ocorreram na minha vida. Espero que vocês tenham gostado. Vou parar o vídeo por aqui porque já está muito longo. E se vocês gostaram, deixem um like aí. Deixe aqui nos comentários também, talvez, sobre algumas coisas que vocês gostariam que eu falasse mais pra frente, nos próximos vídeos. E é isso, gente. Nos vemos daqui a pouco. Beijo!